Bem, eu recebi a responsabilidade de falar sobre a autoridade das Escrituras, pensando, claro, no ensino eclesiástico. E eu quero então pensar sobre a autoridade das Escrituras de maneira bem ampla. Eu quero olhar com os irmãos para Atos capítulo 20, se você quiser você pode abrir junto comigo, Atos capítulo 20, do versículo 17 ao versículo 21. Esse é um discurso que Paulo faz de Mileto aos presbíteros de Éfeso, Atos capítulo 20, do 17 ao 21. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa. Testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um discurso de despedida do apóstolo Paulo. Ele está em Mileto, manda chamar os presbíteros de Éfeso, e então ele faz o seu discurso de despedida, que no final tem muito choro, tem muito abraço. Paulo tem a percepção de que, indo para Jerusalém, nunca mais estaria novamente junto daqueles irmãos, pelo menos é a sua percepção pessoal. Por isso ele se despede desses irmãos, e no seu discurso de despedida, Paulo faz uma retrospectiva dos aproximadamente 3 anos em que ele havia estado em Éfeso. Ele traz alguns conselhos muito preciosos para aqueles irmãos e se despede deles. Eu quero olhar para essa retrospectiva que faz do seu ministério, quando ele percebe que o ciclo dele havia se encerrado em Éfeso. E eu quero pensar um pouco sobre a autoridade das Escrituras, porque eu não sei você, quando eu olho ao longo desta passagem bíblica, eu vejo a marca da autoridade das Escrituras na vida de Paulo, no ministério de Paulo, no ensino de Paulo, nas instruções que Paulo vai dar para os presbíteros em Éfeso. E a primeira coisa que me chama a atenção, a primeira lição que eu consigo extrair no versículo 18 é justamente a autoridade das Escrituras traduzida em uma vida íntegra. Paulo diz assim no versículo 18, leia comigo novamente por favor. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Paulo vai apelar justamente àquilo que os presbíteros sabiam da sua própria vida, da maneira como ele havia se portado em Éfeso. Todas as instruções que Paulo vai dar a estes presbíteros na sua despedida estão pautados justamente no próprio exemplo do apóstolo Paulo, de alguém que tinha uma vida íntegra, que era resultado da autoridade das Escrituras no seu coração, no seu viver. E ele tinha tanta certeza a respeito disso, que ele apela à lembrança dos presbíteros em Éfeso. Ele diz: vocês sabem, vocês me viram,
vocês me acompanharam, vocês não apenas ouviram o que eu ensinava, mas vocês observaram a maneira como eu vivia. Quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, ele diz: tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Paulo está sendo acusado, o ministério apostólico dele está sendo questionado. O que ele faz? Ele se sente em um tribunal e ele vai invocar o próprio Deus e os próprios Tessalonicenses para dizer: vocês sabem quem eu sou. Vocês sabem que eu vivi, que eu me portei no meio de vocês de maneira santa, justa e irrepreensível. Estou falando para centenas de professores. Por que é importante pensar em vida íntegra? Porque nós sabemos que o nosso principal ensino não é com os nossos lábios. As maiores lições que nós podemos ministrar sobre as pessoas é justamente com a nossa própria vida. Quando Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, versículo 1, Paulo diz a Tito assim: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Aí lá no versículo 7 ele diz assim: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Não adianta, irmãos, falarmos sobre a autoridade das Escrituras no ensino, se não existe a autoridade das Escrituras em nossa própria vida. Paulo diz que Tito deveria ensinar o que estava de acordo com a sã doutrina. Por quê? Porque havia uma doutrina doente, enferma, sendo pregada lá também. E aí ele vai dizer como ele deveria ensinar os homens mais velhos, as mulheres mais velhas, as mulheres mais jovens, os jovens. Aí ele para e fala: você precisa ser, Tito, como professor, um exemplo. A palavra exemplo é tipos, de onde vem a expressão que nós utilizamos na teologia, tipologia. Nós temos no Antigo Testamento pessoas que em determinado momento apontaram para Cristo, eram tipos de Cristo. Cristo é o antítipo. Paulo está dizendo: Tito, você precisa ensinar o que está de acordo com a sã doutrina, mas a sua vida precisa apontar para aquilo que você ensina. A palavra tipos tem a ideia de modelo, de padrão. Ela é ilustrada, por exemplo, pela impressão que uma máquina de escrever deixa no papel, ou pela marca deixada por um golpe em determinada superfície que reproduz justamente o instrumento que foi utilizado para desferir o golpe. É impressão feita num carimbo. A nossa vida precisa trazer as marcas daquilo que nós temos ensinado. O nosso ensino precisa ser exemplificado pela nossa própria vida. Há uns anos atrás eu li um livro secular e havia uma frase, e ela me marcou profundamente. Ela diz assim: aquilo que você é ecoa com tanta força em meus ouvidos que eu não consigo escutar aquilo que você diz. Integridade é a qualidade do que não foi alvo de diminuição, que não sofreu alteração, que não foi quebrado nem atingido, que está ileso, que está inteiro.
Hernando Dias Lopes diz que a integridade de um líder é o fundamento sobre o qual ele constrói o seu ministério. Sem vida íntegra não existe ministério. Quando a gente olha para os versículos seguintes, a gente vai ver expressões dessa integridade paulina. No versículo 19 diz: servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações, pelos complôs dos judeus. Paulo preservou a sua integridade em meio às adversidades. Ele foi perseguido, ele foi afrontado, ele foi difamado, mas ele permaneceu o mesmo, ele permaneceu inteiro. No versículo 20, Paulo diz: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. O apóstolo Paulo tinha apenas um discurso. O que ele ensinava publicamente era aquilo que ele ensinava em casa. Ele não suprimia a verdade. Ele não adaptava a verdade de acordo com o seu público. Ele tinha um único discurso. Ele era um homem coerente. Certo comentarista disse que é digno de nossa atenção que esse maior de todos os pregadores pregava de casa em casa e que suas visitas não eram meras obrigações sociais. Por quê? Porque até a conversação comum de Paulo era proveitosa. Às vezes, irmãos, a gente vai ensinar e a gente acaba vestindo um personagem. Tem gente que encanta quando está em público, mas decepciona quando está no contato pessoal. Ele ensina a fé, mas a sua conversação comum só tem incredulidade. Ele é um murmurador, ele reclama de tudo e de todos. Ele honra a sua liderança em público, mas a desonra no particular. Paulo está dizendo: que eu falava em público era que eu falava de casa em casa. Pode conferir. Paulo tinha integridade no trato com o rebanho, ele era imparcial. Versículo 21, testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos resgatar a autoridade das Escrituras, primeiramente na nossa própria vida. Segunda lição, eu olho e vejo a autoridade das Escrituras evidenciada em um ministério, que foi, sem dúvida alguma, um ministério diferenciado. Olha comigo o versículo 22 e 23, por favor. Porque a gente vê em Paulo uma sujeição incondicional a Deus. Ele diz no versículo 22 e 23, agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá. Senão que em todas as cidades o Espírito me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Paulo está indo para Jerusalém. Ele sabe que o pior o aguarda. Ele não sabe exatamente o que vai acontecer, mas ele sabe que toda vez que ele vai para um lugar, o Espírito já diz: vai ter prisão, vai ter sofrimento. Mas ele fala que está indo compelido pelo Espírito. A palavra compelir tem a ver com atar, com amarrar. O Novo Testamento interlinear grego-português traduz assim: amarrado eu pelo Espírito vou, ligado pelo Espírito eu vou.
Paulo está subindo para Jerusalém sem se importar com os resultados, porque ele está debaixo de um constrangimento que de alguma forma parece que limita a sua liberdade. Ele não tem mais vontade, agora é a vontade de Deus. Ele não faz nenhuma resistência para ir para Jerusalém, porque no fundo ele sente que não tem escolha. Esse é o propósito de Deus e eu vou. A gente olha para Paulo como um homem apaixonado pelo seu chamado. Olha o versículo 24 comigo, por favor. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a carreira e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Paulo diz que não considerava a sua vida de valor algum para si mesmo. Em outras versões, em nada tenho a minha vida por preciosa. Paulo não considerava a sua vida uma possessão que deveria ser preservada a qualquer custo. Nós vivemos em uma sociedade que tem dito assim: você tem que se amar, você precisa se valorizar. E nós temos uma Bíblia que diz assim: você precisa se negar, você precisa morrer. Ele diz: se tão somente puder terminar a corrida ou a carreira e completar o ministério. Ele está dizendo: gente, o que vai acontecer não me interessa. Eu só quero terminar bem a minha missão. Eu quero apenas cumprir o propósito que Deus tem sobre a minha vida. Não me interessa o quanto isso vai me custar. Eu já morri. É Cristo que vive em mim. Paulo tem uma sobriedade inigualável. Versículo 25, agora sei que nenhum de vós, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Agora é assustador, irmãos, porque o versículo 15 e 16, Paulo não está enrolando, embromando com medo de ir para Jerusalém. O 15 e 16 diz assim: no dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso para não demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecostes. Esse homem sabe que o pior está aguardando ele em Jerusalém, e ele está indo. Ele quer ir para onde? Com pressa. Para lá. Porque ele entende que em Jerusalém se cumpre um propósito de Deus na sua vida. Por isso o seu ministério é um ministério diferenciado. Uma das pessoas que mais sofreu pela causa do evangelho foi quem teve o ministério mais frutífero. Isso nos faz lembrar de João capítulo 12, versículo 24, quando Jesus disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Kate William Phillips, ele disse: um estudo cuidadoso do ensino da vida de Cristo revela que o discipulado pessoal possui dois elementos essenciais: morte de si mesmo e reprodução. São estas as notas tônicas de todo o ministério de Jesus. Ele morreu para que pudesse reproduzir nova vida, e ele requer que cada um de seus discípulos lhe siga o exemplo. E ele continua: o cristianismo sem a morte de si mesmo é apenas uma filosofia abstrata.
é cristianismo sem Cristo. Qualquer pessoa que não tenha experimentado a morte do eu não pode se qualificar como elo legítimo do processo discipulado, porque é incapaz de reproduzir. O que o nosso ministério tem nos custado? Jim Elliot, ele disse, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. David Platt disse, o chamado do mestre vai muito além de um convite a fazer uma oração, reconhecendo como Salvador e pedindo que ele escreva o nosso nome nos céus, mas trata-se de uma convocação à perda de nossas vidas. Olhe para quem está perto de você e diga assim, quer ter um ministério frutífero? Fala assim, morra. Terceira lição, a autoridade das Escrituras manifesta um ensino irretocável. Versículo 26 e 27, portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Para a gente entender o que Paulo está dizendo, a gente tem que lembrar de Ezequiel 33, quando o texto fala sobre a figura do sentinela, do atalaia. Deus disse para Ezequiel que funcionaria basicamente assim. O sentinela que observasse a aproximação do inimigo e alertasse o povo. Caso o povo não desse atenção e fosse morto, o sangue daquele povo não seria requerido por Deus das mãos do sentinela, afinal de contas, ele havia avisado. Agora, o sentinela que avistasse a aproximação do inimigo e não fizesse nada, não tocasse a trombeta, não fizesse o barulho, não alertasse o povo, o inimigo se aproximando e o povo sendo dizimado, o sangue daquele povo seria requerido das mãos do sentinela ou do atalaia. Aí no versículo 7 do capítulo 33, Deus diz assim para Ezequiel, a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Deus. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Paulo está dizendo assim, eu estou inocente do sangue de vocês. Em outras palavras, eu estou livre de vergonha em relação a vocês, se por acaso, por conta da incredulidade, vocês caírem presos na morte espiritual. Sabe por quê? Porque eu avisei vocês. Eu ensinei vocês, eu não tenho responsabilidade mais. Porque todo alerta, toda instrução que precisava ser ministrada, eu trouxe sobre a vida de vocês. Se vocês abrirem mão da fé, não é culpa minha. Deus não vai requerer o sangue das minhas mãos. Ele diz, eu não deixei de proclamar-lhes. Eu não recuei com medo. Outras traduções, eu não me omiti de anunciar. Eu não diluí a mensagem, eu não a tornei mais palatável e roubei dela a sua essência. Não! Paulo diz, eu proclamei para vocês toda a vontade de Deus. Em outras versões, todo o conselho de Deus. Paulo havia fielmente pregado o evangelho em todos os seus aspectos. E eu pergunto para você, qual é o conselho que nós temos levado para as pessoas hoje? São das teorias humanas? É de Freud? É da teologia coach?
Ou é o conselho de Deus? Em meio às inúmeras teorias humanas que têm se popularizado em nosso tempo, ainda são as Escrituras que devem determinar aquilo que ensinamos e cremos. Nada que não passe pelo crivo da palavra de Deus pode ser ensinado em nosso meio. Ah não, pastor, mas lá na igreja é só Bíblia. Irmãos, nem todo ensino que utiliza textos bíblicos é necessariamente bíblico. Já chegou já no destino, já. Não precisa virar à esquerda não, que já chegou já. Muitas pessoas têm feito de usos de textos fora do seu contexto para embasar princípios que estão em desacordo com a teologia bíblica. É quando a gente vai para a Bíblia com convicções e a gente quer apenas que a Bíblia nos dê a confirmação daquilo. É a ovelha que procura o pastor, ela já tomou uma decisão. Ela quer só que o pastor confirme. Se o pastor não confirmar, ela vai seguir a trajetória que ela já tinha estabelecido. É apenas uma confirmação, só isso. Ela quer só encontrar mais uma desculpa para fazer aquilo que ela vai fazer. Nós estamos indo para a palavra para aprender com a palavra, ou a gente está aprendendo fora da palavra, indo para a palavra só para ela basear aquilo que a gente já sabe. São duas coisas completamente diferentes, irmãos. A pessoa vira e fala assim, pastor, pode me escalar, que a palavra está quase pronta. E o pastor pergunta, quase por quê, meu filho? E ele responde, falta só o texto. Se falta o texto, irmãos, falta tudo. Será que a gente acredita que essa palavra, ela sempre é atual? Será que nós acreditamos que a palavra ainda é relevante para o nosso tempo? Quarta lição. A autoridade das Escrituras no cuidado pastoral do rebanho e de si mesmo. Versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, como guardiões, para pastorearem a igreja de Deus que Ele comprou com o seu próprio sangue. Paulo está dizendo, olhe, cuidem, tomem cuidado, tenham cuidado consigo mesmos e com o rebanho. Porque vocês foram colocados como bispos, como supervisores, como guardiões. Bispo é episcopos do grego, que traz a ideia de vigilância. É justamente a ideia do atalaia, daquele que está atento às ameaças contra o rebanho. E Paulo diz para pastorearem a igreja de Deus. A essência da palavra pastorear no original grego é alimentar um rebanho. Alguém disse que ninguém pode ser um bom pastor se não conseguir pregar. Assim como ninguém pode cuidar adequadamente de ovelhas se não conseguir alimentar o rebanho. Irmãos, a única habilidade que é exigida do presbítero e não do diácono é a aptidão para ensinar. Sabe por quê? Porque o âmago do ministério pastoral é o ensino. Paulo escreveu em Efésios capítulo 4, versículo 11, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para muita gente não são 5 ministérios, são 4. Porque você não consegue separar o ministério do ensino do ministério pastoral. Quando você ensina na sua igreja,
você está de alguma forma cooperando com o ministério pastoral do seu pastor, porque você ajuda ele a alimentar o rebanho. Nosso presidente acabou de chegar, graça e paz, pastor Luiz, Deus abençoe sua vida. Agora, por que Paulo deveria alertar aos presbíteros nesse cuidado com o rebanho? Olha o versículo 29. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Os lobos ferozes estão em nosso meio, irmãos. Os lobos ferozes estão nas redes sociais. Nós ministramos para pessoas que são ministradas diariamente no YouTube e em outras plataformas por muitos lobos ferozes. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, ele começa dizendo assim, porque o nosso evangelho... Ué, mas como que assim, Paulo? O nosso evangelho? O evangelho não é de Cristo? O evangelho não é de Deus? É verdade. Mas Paulo está dizendo isso porque tinha gente pregando o evangelho que não era o de Paulo. Paulo precisa fazer uma distinção entre o evangelho que ele pregava e outros evangelhos pregados. Irmãos, tem gente pregando o evangelho que não é o nosso. Lobos ferozes. E no ensino, no ministério pastoral, a gente precisa proteger essas ovelhas. E por que os presbíteros precisavam ter um cuidado pessoal com eles próprios? Olha o versículo 30. E dentre vós mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos, de arrastar os discípulos atrás deles. Olha, Paulo está dizendo, ó, entre vocês que estão aqui, alguns de vocês vão se levantar, alguns de vocês vão começar a torcer a verdade, com o único propósito de atrair seguidores. E não é isso que acontece no nosso tempo, irmãos. Para atrair seguidor, as pessoas estão capazes de ensinar tudo. Paulo está dizendo, cuidem de vocês mesmos. Cuidem da sua própria vida. Hernán Dias Lopes disse assim, há muitos obreiros cansados da obra e na obra, porque procuram cuidar dos outros, sem cuidarem de si mesmos. Ele diz, o ministério não é uma apólice de seguro contra o fracasso espiritual. Spurgeon dizia que havia um mestre, um pastor, que pregava tão bem, vivia tão mal, que toda vez que ele estava no púlpito, todos diziam que de lá ele nunca deveria sair. E toda vez que ele saía do púlpito, todos diziam que para lá ele nunca deveria voltar. Gregório diz que devemos ser como o galo, que antes de cantar ele bate as asas e se golpeia com elas para ficar mais vigilante. Ele diz, semelhantemente, os pregadores, quando estão para proclamar a palavra de Deus em público, primeiramente precisam se exercitar na devoção espiritual. O puritano Richard Baxter, ele disse assim, portanto, cuidemos de nós mesmos, para não perecermos, enquanto clamamos a outros que cuidem de si, para não perecerem. Ele diz, podemos morrer de fome, enquanto preparamos comida para os outros. Ele continua, uma santa vocação não salvará um homem que não é santo. Cuidem, pois, de si mesmos, para o seu próprio bem. Vocês também têm almas para salvar ou perder como os demais. Essa é a mesma ideia quando Paulo escreve a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, ele diz assim,
tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Comentando esse texto, John Piper fala o seguinte, ele diz, o que está em jogo nos domingos, nos cultos dominicais, não é apenas a edificação da igreja, é a sua salvação eterna. A nossa salvação, como a de todos os que nos ouvem toda semana, depende consideravelmente da atenção fiel à santificação pessoal e ao ensino perfeito. Ele diz, nós pregamos para que os santos possam perseverar na fé em direção à glória. E ele termina, que nossas pregações possam ter o sabor de eternidade, pois é justamente a eternidade que está em jogo toda semana. A vida eterna do eleito. Fala comigo assim, a vida eterna do eleito se ampara na eficácia do ministério pastoral. Será que nós temos ensinado a palavra do Senhor? Será que nós temos exercido esse cuidado, essa atenção do bispo, do supervisor, combatendo todas essas influências negativas que têm chegado até a igreja? Porque no versículo 28, Paulo termina, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Quinta e última lição. Eu olho e vejo no versículo 31 e 32, a autoridade das Escrituras demonstrada na arte de encerrar ciclos com excelência. Paulo diz assim no versículo 31 e 32, por isso vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos, jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Paulo diz, vigiem. Paulo diz, fiquem acordados. Vocês viram no meu ministério que eu não cessei dia e noite de alertar vocês, de ensinar vocês, de instruir vocês. Só que agora o meu ministério se encerra, o meu ciclo se encerra no meio de vocês. E eu os entrego a Deus. Eu encomendo-vos a Deus. Essa é uma expressão, é a tradução de um vocábulo grego que significa entregar aos cuidados de alguém um depósito para ser conservado e guardado. Paulo está dizendo assim, eu fiz tudo que esteve ao meu alcance. Tudo que eu tinha para ministrar sobre a vida de vocês, eu ministrei. Eu abençoei vocês com a minha vida, como exemplo e com o meu ensino doutrinário. Agora, eu entrego vocês a Deus. Porque Ele é poderoso para edificá-los e dar-lhes uma herança entre todos os que são santificados. Eu cumpri a minha missão. Deus não vai requerer da minha mão o sangue de vocês. O Senhor colocou vocês na minha vida, e durante 3 anos eu abençoei vocês. Agora eu entrego, eu encomendo vocês a Deus. Basicamente, esse é o ministério. As pessoas vêm até nós ministramos, orientamos, abençoamos, tentamos ser para elas um exemplo, mas uma hora elas se vão e nós encomendamos elas a Deus. Porque a gente não tem o poder de mudar ninguém. Um tempo atrás alguém me procurou e mandou uma mensagem para mim: pastor, eu fiz uma coisa que eu sei que o senhor não autoriza, não
Você não se identifica com isso. Eu não queria que ninguém soubesse, que o Senhor não soubesse através de ninguém. Eu respondi para a pessoa, falei, eu vou continuar tendo carinho, apreço pela sua vida do mesmo jeito. Eu vou continuar sendo seu pastor da mesma forma, enquanto você quiser ser a minha ovelha. Meus conselhos vão estar à sua disposição sempre, e você vai poder avaliá-los, reter aquilo que é bom e desprezar aquilo que talvez você entende que não é proveitoso. Porque eu sou apenas o quê? Eu sou apenas uma atalaia, eu sou apenas um sentinela. Eu tenho a missão de falar aquilo que é certo e de indicar o caminho. Se por acaso alguém não seguir esse caminho, a culpa não é minha. Deus não vai requerer esse sangue de mim. Se coloque de pé, por favor. Se o pessoal do louvor puder subir aqui, por favor. Coloque suas mãos sobre o seu coração. Nosso maior desafio é de fato resgatar a autoridade das Escrituras na nossa vida, no nosso ministério, no nosso ensino. Porque se a gente parar de ensinar a palavra, irmãos, não nos resta mais absolutamente nada. Antes de ser chamado, eu fiquei pensando assim, quem sou eu para estar num evento como esse, ministrar a palavra? Eu não sou ninguém, irmãos. O que nós temos de precioso é justamente a palavra de Deus. Nós vemos um tempo em que as pessoas querem buscar seguidores e querem que as pessoas se apaixonem por eles. Não, irmãos. As pessoas precisam, ao nos ouvir, se apaixonar pela palavra. Elas têm que nos ouvir e chegar em casa com vontade de abrir a Bíblia e ser mais ministrado pelo Senhor. Feche seus olhos, por favor, coloque as suas mãos sobre o seu coração. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor. Quando nós olhamos para o ministério de Paulo, alguém que foi tão relevante, alguém que revolucionou a igreja do primeiro século, alguém que não foi formado, não estava entre os 12, que não acompanhou o ministério de Jesus, não foi ministrado por Jesus. Alguém que se declara em 1 Coríntios capítulo 15 como um abortivo, alguém que nasceu fora do tempo, perseguido, desprezado, questionado, mas extremamente relevante. Deus, resgata em nosso coração esse amor pela Tua palavra, Deus. Porque a arma que o Senhor nos deu para enfrentar os desafios, não só do nosso tempo, mas de qualquer tempo, de qualquer época, sempre será a Tua palavra. Nós temos bebido em tantas fontes, nós temos ido buscar em tantos lugares. Quando temos em nós o Teu Espírito e temos diante de nós a Tua palavra, Deus, nós queremos amar mais a Tua palavra. Nós queremos voltar a acreditar, Deus, que ela é relevante, que ela é atual. Nós queremos que ela volte a ser a nossa regra de fé e prática. Não queremos ir para ela com conceitos preconcebidos, não.
Nós queremos ir para ela com o coração aberto, para sermos ministrados, para sermos direcionados, para sermos transformados, para receber alimento e alimentar a vida de tantas pessoas. Levanta-nos, Senhor, como atalaias. Levanta-nos como pessoas dispostas a pregar a verdade, a dizer a verdade. Gente que não está preocupada em ser seguido, mas gente que quer ser fiel ao chamado que recebeu da tua parte. Gente que não quer saber se vai sofrer, mas que não abre mão de completar o seu ministério, de cumprir a missão que recebeu da tua parte. Então resgata em nós, Senhor, primeiramente em nossa vida pessoal, a autoridade da tua palavra, para que através do nosso ministério vidas serão transformadas, não pela nossa palavra, não pelo nosso conselho, mas é a tua palavra que muda, são os teus conselhos que transformam, que a tua palavra volte a ser o centro da nossa vida, no nosso coração e no nosso ministério, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.